Muitas pessoas enxergam a batalha espiritual apenas como uma luta contra demônios, enfermidades, crises financeiras ou problemas familiares. Mas será que a verdadeira guerra espiritual acontece apenas no campo visível? Nesta conversa, uma reflexão profunda revela que, muitas vezes, as manifestações espirituais são apenas o sintoma de questões mais profundas que precisam ser tratadas. Qual é a relação entre pecado, legalidade espiritual, confissão, libertação e restauração? E por que algumas pessoas parecem viver um ciclo interminável de opressão mesmo frequentando a igreja? Assista até o final e descubra uma perspectiva que desafia conceitos populares sobre batalha espiritual, libertação e transformação à luz da palavra de Deus. Batalha espiritual, que é um assunto que o Vilela quer que a gente traga, para a maioria das pessoas, elas pensam que batalha espiritual é só a gente repreendendo os demônios que querem tocar nas finanças, repreendendo o demônio da doença, repreendendo o demônio da briga do casal, da família, repreendendo o demônio que quer levar seus filhos pra droga. A maioria das pessoas está muito focada em guerra espiritual nesse sentido. É meio que para si o tempo todo. Ah, eu quero continuar prosperando e não quero que o demônio toque na minha finança. Ah, eu quero que meu casamento vá bem e não quero que o demônio toque no meu casamento. Olha como enche as igrejas se a gente fizer campanhas, né? Para repreender os demônios que tocam no dinheiro, que tocam na família, que tocam nos filhos. Mas as pessoas parecem que esquecem da onde que sai, né? Tudo. Pois né? Hein, Sara? É muito importante entender que os demônios, eles são colaterais. Demônio só é a fé. Explica assim? isso, por favor. Como assim? Colaterais. Já sei, vou explicar, pastor. Colaterais, fica um do lado e outro do outro. Aí são colaterais, fica um de cada lado de você. Não, o que eu quero dizer é que a presença ou a manifestação de um demônio na vida de uma pessoa, isso só é o efeito colateral de muita coisa indevida. Ah, vê se eu entendi. Então, colateral como um efeito colateral, ou seja, ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. Que nem quando você toma um remédio e tem um efeito colateral. Fechou. Que Exatamente. Não é o efeito que você deseja do seu remédio. Como exatamente. Você não leu a bula, que são as regras, você quebrou um... Pregou agora. Não é? Pregou, olha o que eu cara. achei aqui de metáfora. Pregou agora você não leu a bula, tipo, se você tiver esse problema, não pode tomar esse remédio. Aí o que acontece? Efeito colateral. Perfeito. Exato. Vai tomar um antibiótico e bebe. Bebida alcoólica. Aí vai ter problema. Né, o Lênin? Eu dei um exemplo do Lênin. Exato. Duvido que você faça isso. Não faz. Mas é por isso que a gente trabalha com um conceito assim, de um pastoreamento inteligente. E, obviamente, se existe um pastoreamento inteligente, porque existe um que não é. Hoje a gente fala muito desse conceito, uma medicina inteligente, uma polícia inteligente, e por que não um pastoreamento inteligente? É muito comum, e eu não digo isso num tom de crítica, porque as pessoas elas andam no conhecimento, na luz que elas têm. Mas é muito comum a gente ver esse tipo, que a gente chama assim, os pastores bombeiros, né? Mais apagador de incêndio. De repente a pessoa está com um problema espiritual sério, então ela vai, faz uma visita, faz uma oração, a pessoa se sente melhor, aí uma outra pessoa da igreja está com um problema, ela visita, uma outra ela visita, e daqui a pouco ela se pega numa rotina desgastante de pastorear crises. Eu não sei se você entende a diferença entre você pastorear uma pessoa, indo nas verdadeiras raízes dos seus problemas, e você ficar só ali apagando incêndio, entende? Daqui a pouco aquele incêndio que você apagou, ele já voltou de novo, né? E você tem que... Você se vê nessa rotina desgastante. E você sabe, eu descobri por que isso acontece no meu trabalho missionário. Porque eu viajo e fico ali 3, 4 meses numa cidade ajudando uma igreja de forma gratuita, servindo uma igreja e várias igrejas de denominações diferentes e cidades diferentes, estados. Então eu já vi isso acontecer em vários lugares. Eu chego e descubro que não existe, por exemplo, o hábito da liderança de marcar gabinetes pastorais para ouvir o marido e a mulher, de acompanhar. Eles ficam esperando a ovelha pedir socorro para poder entrar na vida das ovelhas. Ou seja, o povo não vai pedir socorro, só pede quando está em crise. Aí, o que acontece? Veja bem, como é que vai cuidar do rebanho assim? Na verdade, assim, quando a gente fala desse pastoreamento, que é uma coisa mais íntima, né, mais profunda, a gente tem que entender que a gente tem que respeitar sempre a soberania da pessoa. O ideal é que a pessoa realmente consinta com isso, não é? Abra a porta
de dentro para fora, para você poder ter esse tipo de acesso. Só contando aqui um exemplo, na verdade um testemunho, assim, é uma história longa, fazendo uma história longa curta, mas eu estava ministrando numa igreja, numa cidade interior, e eu me lembro que no final, eu nem me lembro o que eu estava ministrando, mas eu fiz um apelo, estava orando pelas... Eu gosto muito de apelo, de orar pelas pessoas, e de repente uma senhora, ela teve uma manifestação demoníaca, assim, mas uma coisa horrível. Ela caiu como uma madeira no chão. Igual uma madeira, igual morta, assim. Pá, eu já e rolava também. de um lado para o outro. Já vi. E ali não deu, assim, 5 segundos, já vieram alguns diáconos, já pegaram ela no chão, levaram ela para uma salinha lá. E eu estava ali ministrando, terminou o culto. Aí o pastor chega para mim e fala assim: puxa vida, Cote, isso sempre acontece com essa irmã. Você tá brincando? Né? Ela está na nossa igreja, não sei quantos anos. Isso sempre acontece. Eu falei assim: pastor, posso conversar com ela? Ele falou: por favor. E fui lá então conversar com ela. Quer dizer então que ele estava acostumado a vê-la passando mal e não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Gente. E ele falava que às vezes tinha vezes que eles ficavam expulsando o demônio dela por horas. Às vezes ela até agredia as pessoas. Mas eu sei que eu fui conversar com ela. Graças a Deus os demônios já tinham saído. Então eu falei assim: olha, querida, eu preciso ter uma conversa séria com você, né? Porque isso deveria estar acontecendo com você. Você está na igreja, você confessou o nome de Jesus. Por que isso está acontecendo? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma porta aí, sei lá, de carnalidade, de passividade, né? Tem algo muito sério na sua vida que você precisa te falar. Pausa, pastor. Que falando Sim. dentro do que o apóstolo falou para quem está nos assistindo, essa porta é, no tribunal do céu, a permissão por onde o diabo consegue ter o direito de agir. A legalidade. A legalidade é realmente como se fosse num tribunal, gente. O diabo... Porque tem muita gente que não acredita que um crente que confessou Jesus possa ficar debaixo de opressão ou até endemoniado. E é muito importante... Não deveria, né? Não deveria. Não deveria, mas é aquilo que Paulo fala aos Efésios: não deis lugar ao diabo. A palavra lugar aí no grego é topos, de jurisdição. Exatamente. Você dá uma jurisdição. E ele não está escrevendo ali para pessoas incrédulas. Ele está escrevendo para os santos e fiéis que estão em Éfeso. Para os cristãos. Mas aí, assim, quando eu falei isso com ela, então ela desabafou, ela desabou e falou assim: pastor, eu não aguento mais. E ela começou a me contar uma história. Confessou. Que ela devia ter uns 12 ou 13 anos de idade. Ela tinha muita afeição com um tio. E ali, com o consentimento dela, apesar de ser uma coisa que eu diria até um crime, né? Mas ela começou a desenvolver um relacionamento sexual com esse tio. Meu Deus. E esse relacionamento nunca parou. Inclusive, ela já tinha casado há mais ou menos 2 anos. E continuava. E continuava ainda o relacionamento com esse tio. Aí as pessoas pensam que sexo é uma relação que lavou tá novo. E eu falo o tempo todo: gente, há uma transferência. Se quer ficar endemoniado, é ter vida sexual sem estar casado. Na verdade, ela criou uma profunda dependência emocional dele também, né? Você vê, mesmo depois de casada, ela estava adulterando com esse tio. Meu Deus. E ali eu falei: olha, você precisa de colocar um fim nisso. Eu estou disposta. E a partir dali intermediamos uma reconciliação com o marido. Porque tem que confessar, né? O coração com os pastor? pastores. Fala um pouco sobre isso, pastor. Dá para a pessoa ser livre escondendo? Não dá. Por A Bíblia quê? fala, isso é uma lei. Vamos pegar uma das mais importantes leis do mundo espiritual. Porque eu já bati boca, eu não vou falar nome aqui, mas eu tenho gente grande no Brasil, de nome, que já entrou em debate comigo, de briga, dizendo que não tem que contar pra todo mundo, que é pra confessar só pra Deus, porque uma vez teve uma mulher... Eu não diria, Sara, eu não diria que é você contar para todo mundo, Sim. mas é você contar para as pessoas certas, né? Não, e Tiago também fala assim: confessai as vossas culpas e uns aos vergonhas outros, uns aos outros, Isso. orai uns pelos outros. E também não é pra você falar de qualquer jeito no ímpeto. É pra falar debaixo de um acompanhamento pastoral. Por exemplo, teve uma pessoa que veio discutir comigo, que ela falou assim: mas teve uma mulher que confessou a traição pro marido, o marido surtou, deu um tiro nela, matou os filhos e... deu um tiro nela e depois se matou, deixou 4 filhos sem pai e sem mãe. Isso destruiu uma família. Eu falei: não, para.
A família já estava destruída, eles não tiveram ajuda para restaurar a família. E aí ela queria defender que a solução era a mulher esconder do marido e a mulher confessar só para os pastores. E eu briguei com ela, falei, querida, isso você está quebrando uma lei espiritual. 1 João 1,7, se andarmos na luz, como ele na luz está, aí teremos comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas a condição é, tem que andar na luz. Não pode ficar com segredo obscuro, que é o que muitos líderes não sabem como ajudar. Fala sobre isso. É o que a gente chama aí essas mordaças, né? É a lei da mordaça. Quando a pessoa... Provérbios fala assim, aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Então, aquele pastor, que as confessa e deixa, pastor, alcançará misericórdia. Isso é um consenso entre os pastores, essa ideia de... Não, eu tô te contando que tem pastor, a mulher... Não é um consenso, não, então. Não, tem uns que se levantam, teve a mulher que se levantou contra mim e brigou comigo sobre isso. Infelizmente. Um horror. Mas tem base na Bíblia para ter essa leitura? Não, para pensar de outra forma? Tem base na Bíblia para que justifica uma outra versão? Tem base na Bíblia, pastor Cote, para pessoas falar, não vamos contar, não. Não, assim, o princípio básico é transparência, é verdade. Não tem o versículo, conhecereis a mentira e a mentira vos libertará. Não existe esse versículo. Não tem. Posso procurar na Bíblia inteira, não vou achar esse versículo. Não vai. Tá. Você vai achar pai da mentira. Entendi. É Satanás. Entendi. Mas olha só terminando aqui o testemunho lá dessa irmã, depois que a gente resolveu tudo, ela abriu o coração ali com os pastores, não é? O marido perdoou, foi uma coisa linda, porque essa questão, às vezes, de confessar um adultério é uma questão muito delicada, tem os seus riscos, mas quando toda pessoa de boa fé, quando faz isso, né? E debaixo de acompanhamento, pessoa, né, pastor? Isso, debaixo de uma... Eu, pessoalmente, eu nunca vi isso dar errado. Não estou dizendo que não possa dar, mas eu nunca vi isso dar errado. Mas eu sei que depois desse processo com ela, nunca mais ela teve uma manifestação demoníaca. Olha, que coisa linda, que coisa linda. Entende? É isso que eu disse, que uma manifestação demoníaca é a febre. É a febre. O que o mundo espiritual está te dizendo? Tem algo muito mais sério. Tem uma infecção ali. Tem causas. Nós não podemos expulsar os demônios das pessoas irresponsavelmente. Ou seja, sem lidar com essas causas que estão sustentando aquele quadro de exploração demoníaca. Até porque a Bíblia diz que volta 7 vezes mais, né? Exato. A tendência é essa. Aí a pessoa fica mais endemoniada. Você já viu aquelas pessoas que elas ficam escravas de uma fila de libertação? Sim. Ela vai na igreja, manifesta o demônio, aí o pastor expulsa porque ele está usando o nome de Jesus. No outro dia, quando o pastor vai orar, ela vai de novo. Endemoniada de novo. E nunca se resolve aquilo. Por quê? Porque você só está, ao invés de você tomar um antibiótico que você tem que tomar, você só está... tomando um antitérmico. Independente não das opiniões mas é aquilo apresentadas nesta Paulo conversa, fala aos uma verdade Efésios, permanece. não A verdadeira vitória na diabo. batalha A palavra espiritual lugar não aí está no grego apenas em confrontar os sintomas, jurisdição. mas em permitir que Você Deus dá uma transforme jurisdição. profundamente o nosso E ele coração. não A palavra de ali Deus pra nos pessoas ensina que a liberdade incrédulas. genuína Ele vem está quando caminhamos na escrevendo pros verdade, santos e em fiéis arrependimento, que estão em obediência Éfeso. e comunhão com Mas Cristo. Mais do que buscar livramento, somos chamados a buscar santidade e intimidade com o Senhor todos os dias. Que esta reflexão fortaleça sua fé, aumente seu discernimento espiritual e o incentive a permanecer firme nos caminhos de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo guarde sua mente, fortaleça sua família e conduza seus passos em toda a verdade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Deus te abençoe e permaneça firme na fé.